O presidente Jair Bolsonaro disse ontem que, se for reeleito, trabalhará com o Congresso para reduzir a maioridade penal. Lembrando que a idade hoje é 18 anos e a proposta é uma redução para 16 anos. Vamos ouvir a fala do presidente. O Congresso eleito atualmente foi muito mais para o centro-direita. Então, pautas como redução da maioridade penal, obviamente, caso seja reeleito, nós implementaremos e podemos dizer sim, que temos muita chance de aprovar a redução da maioridade penal. Então, a molecada que rouba celular para tomar cervejinha vai acabar essa mamata. Uma pesquisa do IPEC, divulgada no mês passado, revelou que 66% dos eleitores brasileiros se dizem favoráveis à redução da maioridade penal, se eles não mudaram de opinião, é claro. O que vocês acham? É necessária essa redução da maioridade penal, Negão? 66% significa que os 34% são os que moram aqui em áreas nobres, entendeu? É óbvio que é necessário, mas eu sou mais pé no chão. Eu, sinceramente, mesmo com o Congresso que a gente tem hoje, eu duvido. Eu duvido que passe pelo Congresso, eu duvido que passe pelo Senado, e mesmo que passe pelo Congresso, passe pelo Senado... Não passa pela Xuxa. Exato. Vai chegar no Alexandre e o Alexandre vai falar, não, você tá doido? Aí ele vai... O Randolph já deve estar com os papéis prontos já para poder voltar. Tem um outro problema que eu acho que ao invés da gente, às vezes, se preocupar com a maioridade penal, a gente deveria começar a se preocupar com as nossas próprias leis. Porque assim, o cara rouba o celular, como o próprio Bolsonaro falou, ele até vai preso. Ele sai daqui 3 meses, se ele não sair primeiro do que o polícia. Aí ele tem tem audiência de custódia, tem um monte de coisas que podem fazer ele sair. E esse é o grande problema hoje no Brasil. Quem é de periferia sabe do que eu estou falando, sabe que tem aquele grupinho que de vez em quando a polícia vai e leva, e aí de repente você vê eles lá de novo, e aí chega o Natal, o cara tá roncando moto perto do Natal, e aí chega qualquer feriado, o cara tá roncando moto de madrugada, entendeu? Então, de repente, o que você precisa fazer é mudar a lei, porque hoje o criminoso, ele não comete o crime só porque ele quer ter um bem de alto valor, ele comete porque ele sabe que não vai dar nada, ele sabe que ele tá tranquilo, que na pior das hipóteses ele vai cumprir o quê? 1, 2 anos, entendeu? Se chegar a cumprir tudo isso. Pietra, qual é a sua opinião no Jardim Europa? Sobre a diminuição da maioridade penal? Os 34% da High Society brasileira. Não, isso aí é a esquerda só que vota contra isso. É os 34% do 1% da High Society brasileira. Tá vendo? Se um adolescente já pode votar e decidir o futuro de um país, né, eu acho belo, justo e moral que ele possa arcar com as consequências dos seus crimes também, né, que ele possa preso e cumprir a pena. Muito bem, doutor Cris Vilela. Olha, uma coisa que me chama muito a atenção, eu estava dando uma olhada sobre essa questão dos números, né, 66% dos brasileiros são favoráveis à redução penal. Mas isso foi até o mês passado. Exatamente, que eu estava olhando aqui, nos últimos 2 anos, vamos ser honestos. Numa rápida pesquisa, eu encontrei uma pesquisa do Datafolha, de menos de 2 anos atrás, que coloca esse número como 84%, uma pesquisa do Paraná Pesquisas, que coloca 76%, uma pesquisa do Instituto Orbis, 82%, e agora o IPEC, 66%. Então, temos que ver que essa questão de pesquisa, você tem uma diversidade de 2% para mais ou para menos. Você tem uma diversidade muito grande de opiniões e de posições sempre, especialmente em temas como esse. Até porque não é todo mundo que dá uma opinião fria, clara, racional sobre determinado tema. Muitas vezes, o calor do momento sobre um determinado caso que ganhe grande repercussão na sociedade acaba fazendo com que uma parte das pessoas se mostre favorável a isso. Depois, de um determinado momento de mais calmaria, talvez esse número diminua. Então, você não existe que aconteceu quando foi feita a pesquisa. Exato, você não tem um número que é específico. Uma coisa que eu pessoalmente vejo e que eu vejo que o conjunto dessas pesquisas mostra é que existe uma maioria da sociedade brasileira que é a favor da redução da maioridade penal. Então, esse ponto eu vejo que você tem esse indicativo. E
tendo uma maior parte da sociedade brasileira nesse sentido, tendo um parlamento recém-eleito, um parlamento com viés ligeiramente mais conservador, eu vejo que existe uma chance bastante significativa desse tema eventualmente vir a ser apreciado agora na próxima legislatura, sim, e quem sabe eventualmente esse tema possa ser objeto de uma própria redução na legislação penal. Eu acho que antes de fazer isso seria muito mais prudente, mais certo, porque isso soa às vezes como um pouco de vingança. Eu acho que muito mais certo seria você criar mais presídios. Porque hoje... Não, mais presídios, sabe por quê? Não, você vai entender meu ponto, Fernando. Você vai entender meu ponto, Felipe. Quando você cria mais presídios... Você tá chateado com isso, que é bandido solto? Não é questão de você ter... Não é questão de você ter bandido preso, bandido solto. A questão de você criar mais presídios é que você vai dar uma qualidade de vida, entre aspas... Você vai dar uma qualidade de vida, entre aspas, que não faça com que o cara que roubou um celular, entendeu? E às vezes não roubou na arma, roubou porque o cara, por exemplo, deixou o celular aqui, o cara foi lá e pegou, foi pego e tal, ele vai ser colocado numa cela junto com profissionais. Você precisa de mais presídios até para você evitar a superlotação. Você precisa de mais presídios para que o preso possa ser ressocializado de verdade. Me explica só, tenta pensar comigo, você que está aí dentro de casa. Imagina você ser preso e ser colocado numa cela aí, sei lá, 5x5, com mais 30 pessoas, aonde você vai ter que revezar quem vai ficar em pé e quem vai deitar. Entendeu? Imagina isso tudo com uma latrina do seu lado. Na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses. Então você não vai você não vai ressocializar. Você vai colocar essas pessoas presas com outras pessoas que já estão presas por crime muito pior. Mas vamos então, você criando mais presídios, você cria isso. E privatizando esses presídios. Entendeu? Porque eu acho que isso seria muito mais vantagem. Porque é mais fácil você ressocializar alguém assim do que você pegar aquele cara que está com puro ódio, que teve que literalmente que passou por diversos abusos, teve que entrar em alguma facção para não ser pior os abusos que ele está sofrendo, entendeu? Ao invés dele ser preso junto com outros presos que cometeram a mesma besteira que ele. Doutor Felipe, o adolescente de 16, ele tem que ser chamado de Dadinho ou de Zé Pequeno? Bom, essa declaração do Bolsonaro apenas comprova que ele falhou com o presidente da República. Tá? Se o Bolsonaro... Porque ele devia ter conseguido agora. Deixa o corte dele em paz. Se o Bolsonaro for reeleito, ele ficaria 8 anos no governo. 8 anos é o necessário para você fazer um ciclo completo de educação do ensino básico e 3 ciclos completos do ensino médio. Mas o Bolsonaro, como ele mostra aí na declaração dele, não entende nada de educação. Mas não tem nada de educação. É onde você vai. Não, deixa ele, vamos ver. Eu estou entendendo como preâmbulo. Calma. O Bolsonaro está muito mais preocupado com o efeito da violência de crianças e adolescentes do que com a causa que leva o adolescente a cometer o crime. Agora, em relação ao conteúdo da medida, não tem nada a ver. Né? Primeiro que a gente já sabe que redução de maioridade penal de 18 para 16 anos não tem correlação com diminuição de crimes. Primeiro ponto. Segundo ponto, é muito mais eficiente, ao invés do que o Negão disse aqui, de criar presídios, investir em educação. Educação mas é o caminho mais fácil. Mas você acha justo o cara ser preso e ficar no educação é o caminho mais fácil e mais correto para reduzir, mas o cara não entra no crime, não é por violência falta e crimes em relação à criança e adolescente. Terceiro ponto importante, 70% das pessoas que saem do sistema prisional são reincidentes de crime. O nosso sistema criminal, ele também visa a ressocialização. E não dá para você colocar jovens, crianças, para ressocializar junto com outras pessoas com um crime muito mais hediondo do que eles cometeram. Mas é o que eu acabei de falar. E o quarto ponto que eu acho mais importante, gente, é a evolução da questão da criminalização das crianças e do adolescente. Surgiu a ideia da doutrina da proteção integral, que é a doutrina que todos os tratados de direitos humanos no mundo todo aceitam e o nosso sistema constitucional também colocou. Criança e adolescente, ele tem que ter uma proteção integral, tem que ter uma proteção, porque ele está mudando na fase de transição para a fase adulta, não é? Então ele tem que ter educação, tem que ter a acolhida dos pais. Menos a doutrina do Marajó. E o nosso ECA, e o nosso Estatuto da Criança e Adolescente
é uma lei moderna e contemporânea. Você está misturando as coisas. Não, não estou misturando nada. É preciso. O que você está falando. Ou seja, o Bolsonaro está indo na contramão do mundo todo. Você para poder atacar o Bolsonaro, você está misturando as coisas. Ele colocou aqui. Você está misturando as coisas. Olha, vamos falar. Deixa eu fazer um apanhado aqui. Não, jogo rápido, só em cima do que ele falou. Tá, vamos lá. O que ele está fazendo é misturar as coisas. Se ele chegasse e dissesse assim, ó, a educação está ruim e os jovens não estão conseguindo um emprego legal, um emprego bom mesmo, tudo bem. Aí eu estaria de acordo com você. Eu vou fazer um apanhado de vocês. O Bolsonaro não conseguiu. O jovem entra no crime porque ele não estudou. Isso, o jovem entra no crime. Não faz sentido nenhum. Felipe, quem está falando é alguém que conhece. Quem entra no crime entra porque é safado. Entra porque é vagabundo. Não é porque teve, talvez e tal, porque nasceu numa família onde já tinha o pessoal já errado. Agora, assim, falar que o cara entrou porque o cara não tinha escola, mentira. Você falar pra mim que ele não conseguiu um emprego bom, negão, ele não teve as mesmas oportunidades do cara do Jardim Ouro. Não, pelo amor de Deus. Não fala isso. Eu vivo brigando com o Grandino por causa disso. Não tira pobre de louco, porque não é isso, não. Exatamente. Isso é muito errado. Isso é muito errado. A gente não pode julgar cada um. Muito antes. O caráter de cada um. Muito antes, pelo amor de Deus, não fala isso não. Sim. Muito antes do cara pensar em roubar, ele pede. Eu sei, porque eu moro em Cidade Tiradentes e nego direto bate na minha porta pedindo comida. Isso é normal, entendeu? O cara vai numa igreja, ele consegue comida. O cara vai numa sinagoga, ele começa comida. Não. Se ele vai no centro, ele tem 8 refeições. O que eu quero que você entenda é o seguinte: ninguém descola o oitão. Ninguém descola o oitão. O Bolsonaro ignorou a educação. Ninguém descola. Aí eu você querer falar pra mim, completo de ensino básico. Olha, você querer falar assim, negão, os caras não estão conseguindo um emprego bom, eu tô com você. O audiovisual é assim. Quando os microfones falam ao mesmo tempo, a pessoa em casa fica louca. A dona Juliette, inclusive. A pessoa em casa fica louca. Dona Juliette. E às vezes você tá no raciocínio bom, aí você corta o corte que o pessoal vai pôr no Dona Juliette já vai brigar comigo. O que eu entendo aqui disso tudo que foi colocado aqui é o seguinte: de fato, né, se for pensar para aprender ou não, o Brasil nunca teve um sistema carcerário que prestasse. Isso. O Brasil tem lá a lei de execução penal, que funciona assim: quando você comete o crime, que está lá no Código Penal, você vai ser processado conforme o Código de Processo Penal e você vai ser punido conforme a lei de execução penal. Essa lei é uma lei do general Figueiredo, ela é de 84. Tá? É uma lei linda, linda. Se você lê todos os artigos da lei de execução penal, você vai falar, porra, Jesus Cristo vai sair da cela. É verdade. Porque você entra, você tem que ter a avaliação psicológica personalizada para ter colegas de cela compatíveis com o seu perfil. Você tem esse acompanhamento ao longo da prisão. Aí, quando você vai para o semiaberto, você tem lá o ambiente do semiaberto. Aí, quando você vai para o aberto, você já está ressocializado por aqui que você trabalhou, você estudou, você conviveu, você teve psicólogo, você teve assistente social. Porra, é uma fábrica de regeneração. A lei é linda. É o ECA. A lei é linda. É a lei de execução penal. Antes do ECA até já é assim. Bom, o que acontece? O Brasil não tem prisão suficiente. Então fica aquela montoeira. Por isso que tem que criar mais. Mas a não maioria é das pessoas. Esse é o ponto. A maioria das pessoas estão lá em delegacia de polícia. E mesmo assim tá tudo superlotado. Tem presídio que tá 300% Como o cara vai da sair capacidade. De lá? Aí além disso, mas eu vou chegar na questão da educação. Além disso, parem para pensar. Além disso, além de ser pouco, o poder público não consegue controlar. A gente sabe da vergonha que é a facção criminosa comandar dentro do presídio. E quando alguém entra nesse sistema, ou você se filia ou você está frito. É assim? É assim. É uma vergonha, mas é. Nós nunca, desde que a lei de execução penal de 84 foi feita, ninguém nunca parou para olhar a questão, porque o intuito é a ressocialização do preso. Mas ressocializa, mesma coisa você falar de esquerda que o salário que mínimo... você tem que tirar as pessoas que estão presas. Bom, aí o que eu defendo é a criação de presídios não para se prender mais. Não, mas olha, é só fazer o apanhado dos dois.
Entendeu? Aí, É isso que eu a defendo. pessoa vai entrar com 16 anos, porque nós vamos ter que pensar quanto tempo vai levar para construir ambientes para aprender. Exato. Quanto tempo vai levar para a gente ter controle dentro do presídio? Se é que um dia a gente vai ter na atual conjuntura do crime organizado. Então, se eu levo um menino de 16 anos e olho a lei penal, principalmente a progressão do regime de pena, ele é novão. Ele vai entrar lá com 25, no auge da testosterona dele, ele vai estar na rua, filiado a uma facção criminosa, Mais expert em inteligente. tudo que é muito mais safo e inteligente. Isso vai ser ruim para quem? Para a população brasileira, que vai ter um criminoso pós-graduado na rua. Agora, o que nós temos que fazer? De fato, é evitar que a criança chegue a ser... Isso é o ideal. Isso é o ideal. Mas, primeiro, a gente precisa de combate ao crime organizado. Porque, trabalhando com o True Crime de novo, conversando com as polícias do Rio de São Paulo, o crime não coopta a criança. Onde o crime governa mesmo, onde não tem Estado, a criança pede para entrar. Ela pede para entrar, porque aquilo é o símbolo de ascensão social. Ou a gente combate o crime organizado, Não é fome. ou vai ter criança pedindo para entrar. E como a gente tem esse sistema prisional que ninguém vai resolver esse problema, a gente só vai estar pós-graduação. A gente não dá pós-graduação para quem presta, mas a gente vai dar pós-graduação para quem não presta. E quem vai pagar o pato? O cidadão comum, porque vai ter um bandido muito mais perigoso de volta para a sociedade. Então esse é um tema complexo que não tem resposta. Não tem resposta para esse tema. Vai melhorar? Vai piorar? Então Nesse caso concreto, vai piorar para a população brasileira. Porque primeiro tem que ter onde prender. Se for para prender, tem que ter onde prender. Se vai ficar preso. E se tem onde prender, você tem que... Exatamente. É só Se vai aplicar ficar preso. o ECA, medida socioeducativa. Ponto, resolve o problema. Felipe, vamos Tem lá. que criar mais Agora eu presídios. posso falar já? Acabou? Enfim. Você vai. Não, você não. É uma questão complexa. Não tem uma resposta fácil. A gente tem que pensar em muitos Só que fatores. essa premissa de que a educação do governo Bolsonaro foi falha é completamente errada. E por isso, vamos falar do ciclo que você está falando, e por isso a violência não sei o que está errada. Porque se você comparar o investimento em educação da era PT em relação a hoje, você vai ver que a violência caiu drasticamente. A gente caiu para quase 40 mil homicídios por ano. A gente não investiu errado, Felipe. A gente caiu para 1/3 dos assaltos em bancos no interior de São Paulo. O Brasil inteiro hoje, através dos mapas da violência, a gente vê como teve uma melhora em relação à violência. Então, essa premissa de que se fosse o PT, porque no governo PT, quando investiu em educação, isso diminuiu a criminalidade, Gente, é uma fez grande nada sério mentira. nisso, Ela só em educação cresceu na nesse época, país. enquanto eles resolviam ficar financiando uma série de projetos aí do Ministério da Mas a melhora vem mais Educação. que as pessoas puderam se proteger. E uma outra coisa, e vamos lembrar, também. Felipe, pelo amor de Deus, isso é tão óbvio, o Bolsonaro está há menos de 4 anos no poder, a gente teve 2 anos de escolas fechadas, porque nossos governadores autoritários, ditatoriais, fecharam as escolas. Então, qualquer coisa que você quisesse fazer, qualquer projeto na educação, você não conseguia, porque elas estavam fechadas, porque o senhor Alexandre de Moraes deu essa autonomia para os governadores. o Então, problema isso é também despiorou, não, isso aí piorou Por exemplo, o problema. você vai falar de da ensino à educação. Não teve distância. tempo. Ninguém nunca se preocupou com saneamento básico nesse país. Bom, você tem as suas São Paulo críticas tem lugar que não à tem. questão da lei do saneamento básico. Mas a criança, por exemplo, pobre, ela tem uma mesa para fazer lição de casa ou para fazer aula à distância? Não tem. Não dá, não tem como fazer. E Ela outra, não tem um computador. E ninguém vai ficar no ninguém celular aqui, nunca ó. melhorou. Desde a redemocratização, a única coisa que mudou foi número de criança na escola. Só número. Qualidade que é bom nada. Exatamente. Tanto que a gente caiu no ranking do PISA, né? Drasticamente. Sempre. Não tem. Então, assim, é um problema para se resolver. Agora, criminalizar. Porque se combater o crime é criminoso. Não, mas nesse medida contexto não socioeducativa. resolve. Ponto. Tem a medida socioeducativa. Se o Estado também Aplica o ECA. fizesse lá as Aplica o ECA. casas da medida Resolve. socioeducativa, mas não faz. Colocar o cara na prisão. Não faz. Isso está ultrapassado, Pietro. Isso não existe mais. Prisão tá ultrapassado, Felipe. Então, se um moleque de 16 total. anos estupra uma criança, uma menina de 8, você quer o quê? Que ele seja ressocializado? Pelo amor de Deus, cara. Estamos falando de gente que mata, de gente que Mas estupra. até Você quer a ressocialização pelo desse cara de 16, pelo 17? nosso Eu tenho a sistema dó. penal, até o estuprador adulto
deve ser ressocializado. Não, tudo a gente bem tem que rever seja, todo o mas sistema. pior, mas não dá pra você relativizar o que é um crime muito grave. Esse cara, infelizmente, a gente não tem essa estrutura que vai ressocializar esses caras. Exato. Então, se ele estuprou, vai preso. Aí a gente vai criminalizar agora. Preso, mas a questão é essa. 16 anos, o cara vamos imaginar que não tem cara. ECA. Acabou o ECA. Acabou o ECA. Esquece o ECA. Ó, acabou o ECA. Apaga o ECA. Não, vamos falar em pena de morte, pelo amor de Deus. Apaga o ECA da sua mente. Não tem. Tem só essa situação hoje, não tem cárcere para todo mundo, a lei de execução penal não é seguida, a facção manda dentro do presídio e tem o regime de progressão de pena. O que adianta eu mandar um cara dizer assim, esquece que tem o ECA? O que adianta?